Vamos lá, gente. Agora eu comecei a pegar, hein? No tranco. Vamos orar? Glória a Deus. Obrigado pela água que trouxe. É de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós pedimos a tua bênção, a tua direção, para que nesta noite, Pai amado, nós sejamos edificados, ó Deus, pelo estudo, que a ciência, Pai, o conhecimento nos traga, Pai, entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E nós estamos pedindo ao Senhor, Pai amado, misericórdia, para podermos, Pai, nesse tempo de pandemia, Pai, de readaptação, clamamos ao Senhor pela tua direção, para que em todo o tempo, Pai amado, estejamos ligados, ó Pai, antenados à tua vontade e à ação do teu Espírito Santo. Nos abençoe na aula de hoje. Nós clamamos e nós pedimos, Pai, essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Dito isto, vamos lá. Vocês não estão parecendo muito pentecostais, não. Vocês estão parecendo mais presbiterianos. Não estão falando nem amém. Não entendo vocês, não. Vamos lá, então. Nós vamos dar um sobrevoo aqui nas definições, que vocês certamente já leram em casa. Não é isto? Falamos sobre a parte introdutória, direção do Espírito Santo, quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, etc. Quem tiver aí não estiver me vendo, pode ficar assim um pouco mais ligado para a direita ou para a esquerda, mas na bênção, tá ok? A gente chega lá na frente. Então nós vamos agora, eu vou dar um pulo aqui, um sobressalto em alguns slides, como eu falei semana passada, que nós queremos que você, as definições em si, elas podem ser então feitas naturalmente, através então de uma leitura bem rápida, né, e rebuscada. Mas a exegese em si, ela tem aí para nós algumas definições dentro da nossa apostila, e pelo que nós já estamos vendo aí, nós temos a Wikipédia, apesar dela não ser uma enciclopédia de confiança, mas em alguns pontos ela tem, lógico, você tem que conhecer a fonte, e conhecer assim então qual é, ou quais são então, as fontes que quem editou na Wikipédia, logicamente, usou, né? Dito isso, então, eu estou usando aqui a Wikipédia, porém as fontes que ela usou para a definição, elas são confiáveis, tá, ok? Por isso, então, nos é dito que a exegese é a interpretação profunda de um texto bíblico, jurídico ou então literário. A exegese, ela, como todos saber aqui, ela tem práticas implícitas e intuitivas. Tarefa da exegese aí dos textos sagrados da Bíblia tem uma prioridade, a anterioridade então, em relação a outros textos. Por que nós estamos te fazendo lembrar desses detalhes? Porque quando você vai estudar exegese, você vai ver que ela tem, até assim como a hermenêutica, ela antecipa datas remotas muito antigas. E certamente você vai encontrar isso também aqui na questão literária, na questão de direito e outras áreas mais também que usam a própria hermenêutica. Porém, muito antes de nós vermos então essas ciências estudando e utilizando então de hermenêutica, de alguma interpretação exegética, nós temos aí a própria Bíblia. E não sei se está projetado aqui, por isso eu quero te chamar a atenção da página 6, tanto os que estão aqui na sala de aula, quanto os que estão lá em casa. Na página 6, nós temos aí no primeiro parágrafo uma definição, onde a palavra exegese, ela está aqui sim, ela vem então do grego exegeomai, e aí estamos falando de grego, não é de hebraico não, tá? Exegeomai, e depois tem exegesis, que tem o sentido de extrair, de externar e exteriorizar. Expor quer dizer, no caso então, conduzir ou então guiar, ok? Então o termo exegese, ele vai ter aí na sua apostila outras definições, e eu já pulo para elas, dando aqui um sobressalto nesses slides. A turma que está em casa também, só estou lembrando que semana passada eu pedi para vocês darem uma lida, né, nas páginas então das definições, que vai da 6 até a 8, ok? Por isso que esta corrida aí. Quando você chega no segundo parágrafo da página 6, você tem aí
que a exegese é a denominação que se confere à interpretação das Sagradas Escrituras desde o século II. Se você for buscar também a hermenêutica, você vai ver que você tem um período em que também, por volta do século II, III ou IV, a hermenêutica e a exegese, elas são inseridas dentro, então, das interpretações textuais. Só que no nosso contexto aqui, Orígenes, cristão egípcio aí, que é um dos pais da igreja, ele escreveu nada menos do que 600 obras, pouca coisa, né? E ele defendia aqui a interpretação alegórica. Nós vamos ver um pouco sobre essa questão do método alegórico, da interpretação alegórica dos textos sagrados, afirmando que estes aí traziam nas entrelinhas de uma clareza aparente um sentido mais profundo. Já advertimos desde a aula passada que a alegoria, ela tem um sério, eu diria, perigo muito alto quando você vai ou quando você parte para interpretação ou usa então do método alegórico, tá ok? Mas nós vamos então chegar a esse método logo na frente, se não hoje na aula que vem, mas onde nós vamos então abordar os vários métodos e um deles é o alegórico. Iremos dar aí uma revisão dentro do que ele é e dos perigos que você pode correr ao analisar ou ao usar uma interpretação alegórica. Porém, Orígenes ele já traz aqui uma ideia bem diferenciada, que apesar de você usar uma alegoria, ele fala claramente sobre a necessidade aqui de trazer nas entrelinhas uma clareza mais profunda, um sentimento mais profundo. Não é só olhar uma figura e simplesmente achar que aquilo ali é simplesmente uma câmera, um notebook, um data show, uma mesa. É algo mais profundo, é preciso buscar nas entrelinhas aqui um notebook que está apresentando ou então está trazendo recursos para a aula dos que estão em casa, um celular que está ali também transmitindo pelo Meet, Google Meet. Não recebi o link não, tá em pecado. E aí então, estou brincando, mas eu não preciso do link não. Quem precisa do link são eles. Vai que ele está de implicância, é melhor passar, né? O cara tá doidão ali já. Aí então, quando nós então entramos dentro das entrelinhas que Orígenes está dizendo, é para partirmos então de um princípio exegético. Eu não olho apenas uma figura, mas eu vou então olhar nas entrelinhas qual é a utilidade e o que eu posso fazer com essas figuras para que eu tenha um aprofundamento então dentro da minha interpretação. Então Orígenes ele não está preso aqui a um método meramente alegórico. Ele está dizendo, eu posso usar a interpretação alegórica dos textos sagrados, mas eu preciso extrair desse texto, as entrelinhas, o sentido então mais profundo, ok? A outra definição que nos é trazida aí na página 6 é que exegese é o estudo cuidadoso, sistemático da escritura para descobrir o significado original que foi então pretendido. É a tentativa de interpretar conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido, de tentar descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Semana passada nós falamos de que, por exemplo, o texto sagrado ele não foi escrito para nós, né? Ele foi escrito para um destinatário específico. Se você pegar os profetas, eles foram escritos então para a nação de Israel e às vezes pegando pesado com a nação de Israel, mas de uma forma ou de outra, como Deus inspira as escrituras, e aí isso me impressiona, como que Deus então faz aquela escritura daquele tempo, como eles ouviram, e exatamente nós vamos descobrir qual era a intenção original, mas para nós hoje, o que Deus está ministrando para o nosso coração. Basta você ver, por exemplo, os profetas, especialmente os menores, burdoada uma atrás da outra, pancada, exortação. E no entanto, se você pegar hoje um Miqueias, um Oséias, e for pregar para a sua igreja, neste contexto nosso, você é automaticamente então impactado
pela maneira como eles ouviram e tentar descobrir então agora qual era a intenção original dessas palavras da Bíblia para aquele povo e como nós podemos absorver isso para nós hoje. Algo mais ainda profundo é nós pensarmos de que uma palavra de profética, ela normalmente tem o peso exortativo. Uma palavra profética, ela não é aquela palavra que às vezes nós achamos que a pessoa, por exemplo, traz uma profecia, e aquela profecia branda, gostosa de ouvir, cheia de promessa. Talvez isso seja um dom espiritual chamado revelação, né? Mas o dom profético usado pelos profetas bíblicos que tiveram a bênção e o peso de escrever, então, essas palavras proféticas, você nota, sempre que Deus levantou um profeta, sejam eles anteriores ou posteriores, você vai encontrar uma nação subjugada porque ela havia pecado contra Deus. Israel recebe profetas, Israel está errado. Israel normalmente vai ter problemas já cometidos diante então de Deus e pecados cometidos, e onde então você vai ver Deus levantando o profeta, levando o profeta para profetizar Israel, e ali então você vai ver Deus pegando pesado com a nação e já declarando qual é a pena, declarando qual é a consequência. Na palavra exortativa, basta você ver, vamos citar um caso aqui bem claro de um profeta maior, Jeremias. Ele profetiza antes, durante o próprio cativeiro, e no entanto ele é incompreensível exatamente por quê? Porque a palavra dele não era palavra boa não. Era assim, vocês vão ficar 70 anos. Não entenderam isso não? São 70 anos que vocês vão ficar cativos da Babilônia. E por mais que isso fosse ruim, eles talvez assim quisessem no coração e na alma matar Jeremias, mas você vai observar um Jeremias que inclusive em certos momentos levanta o moço e fala para o moço, vai profetizar agora, fala o que Deus mandou falar, porque se eu for falar, eu estou correndo sério risco de ser apedrejado, de ser morto. Então se você observar, o profeta é levantado para então falar em nome do Senhor, pegarmos os originais, ouvirmos como que Deus falou para aquela nação e agora então trazer para as nossas vidas. Quem é que não gosta de ouvir, por exemplo, Lamentações de Jeremias 3, 22. Quanto? 22. Ah, por que o 22? O que diz lá o 22? Misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas? Mas o que diz o 21? Vamos ler agora? O 21 diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode trazer esperança, o que me pode dar esperança. Aí entra a sequência de promessas gostosas, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E aí ele vai falar da bondade de Deus, vai falar aí desta misericórdia agradável do Senhor, mas que no entanto na hora de nós vermos Deus agindo dentro então de uma palavra profética, quando Deus cobra, e aí então a nação de Israel, ela se esmorece. Saber que Deus é a nossa porção, que coisa maravilhosa, não é verdade? Mas no entanto, saber que esse Deus vai cobrar de minha vida alguma postura, algum erro, algum pecado, é pontual também na vida da igreja de hoje. Basta você trazer as mensagens bíblicas, você vai pregar e você vai ver uma igreja precisando de ouvir os profetas, precisando de ouvir os livros históricos, precisando de ouvir as exortações que o texto sagrado nos traz. Dito isso, então, nós vamos dar um pulo lá para a página 8, ok? Você que está em casa aí também, ó, página 8, viu? Não estou vendo o rosto de ninguém, hein? Só estou vendo o meu aqui, ainda estou com a cara grande ainda, porque o nariz já é largo, mas a cara não deveria estar tão larga, não. Agora eu te vi, Estela, isso é de Deus. Solange também, viu? Vocês não dormem não, hein? Aproveita não, Luiz Seixo. Ô Robson, por que você está pecando? Não, falando assim, eles vão dar cara de batata danada, não. Eu falar que a minha cara é de batata e o nariz é largo de negro, tá vendo? Eu posso falar, né? Agora, Robson falar, vocês acham que ele pode falar isso?
Mas nem aqui nem na China. Não, China não, misericórdia. Né? João. Página então 8, tá ok? Pula lá para a página 8. O que eu quero então chamar a sua atenção é para essas definições aí. Encontra-se, eu estou lá na frente já, tá? Que hermenêutica em si vocês já estudaram. Acho que não tem necessidade de nós então vermos, né? Essas definições, como já falei, está na sua apostila, não tem também necessidade. A hermenêutica que está aí claramente estabelecida para nós é a ciência das normas que permitem descobrir e explicar o verdadeiro sentido do texto, enquanto a exegese, essa diferença é importante fazer, é a arte de aplicar essas normas. Hermeneuticamente você pode descobrir se um texto ele tem cunho histórico, literário, se é parábola, se ela é uma hipérbole, se você tem lá alguma classificação gramatical mais profunda. Não, eu estou chegando na página 8 ainda, tá? Aí, nesse caso, quando você tem a exegese, que você vai pegar as próprias interpretações, entendimento gramatical da hermenêutica, e você vai, então, automaticamente trazer isso aqui para a nossa realidade. E o apresentador parou de funcionar. Isso não é de Deus. Opa, voltou. E aí, dito então o que é hermenêutica, por favor, vai para frente, tá? Aí nós chegamos no ponto central aí da página 8, que é a homilética. Não, essa parte aí é isso mesmo. Pronto, a homilética. Quando você tem na sua mente uma definição de exegese, de hermenêutica, homilética ficou fácil, né? O que é homilética? Homilética é o quê? Sem cola na apostila. É a arte de pregar o sermão. Mas quando eu chego aqui para pregar o sermão, eu não posso chegar aqui e falar assim para vocês. Posso até fazer isso, mas não é o correto. Eu quero hoje trazer uma mensagem e eu vou abrir a Bíblia aqui agora e vou então trazer para vocês uma mensagem de Deus para o seu coração. Abre a Bíblia, joga lá o dedinho no meio do texto e prega. Complicado. Porque a própria mensagem, e isso aí está muito claro para nós, nas ciências que estão estabelecidas para nós no curso de teologia, tanto a hermenêutica, quanto a exegese, e a própria homilética, que assim também nos é trazida. A homilética, ela já é para nós, então, o estudo dos fundamentos e princípios de como preparar e proferir sermões, e é a ciência cuja arte é a pregação e cujo resultado é o sermão. E por fim aí, é a arte do preparo da pregação de sermões. Eu vou chamar a sua atenção aqui para aquilo que eu falei para a aula de homilética agora, quando eu estava online com a turma 17, eu acho, né? Se, obviamente, você vai pregar um sermão, e aqui a homilética, ela traz esta definição clara para nós. É a ciência, ou então a arte de pregar o sermão. Quando você vai pregar um sermão, você trabalha com tantos textos, com tantos livros, com tantas instruções, além da própria Bíblia, lógico, porque se você não estuda a Bíblia, você não vai trazer uma mensagem muito bíblica para a sua igreja também não. Mas o interessante é que quando você chega lá no púlpito, você não chega com tudo que você usou, né? E aí vai, quem pode responder isso melhor são as mulheres aqui que gostam de cozinhar. Tem alguém que gosta de cozinhar aí? Eita glória, eita maravilha, vamos ter janta nesse negócio. Bom, quando vocês preparam a comida, vai preparar lá uma muqueca, já que nós estamos mais no Espírito Santo. Aí você chega para preparar então a muqueca, você tem lá então o peixe, que é o primeiro passo, né? Normalmente já vem limpinho lá da peixaria, que maravilha, né? Eu estou falando maravilha que mamãe tinha horror, tanto de fazer quanto de comer, e quanto também de limpar. Se você desse ela até um peixe para fazer, ela fazia, mas ela tinha horror a peixe. Hoje está curtindo lá no céu, pescando peixe lá na eternidade. Eita, glória a Deus. Aí então, quando você pega o peixe, você tem lá, vamos ver se eu estou bom de tempero, hein? Tomate, alho, coentro,
Salsa também, cebolinha verde. Ah, não tem salsa não? Ah, vamos tacar salsa. Vamos colocar salsa nessa muqueca aí. Você tem sal, não é isso? Limão. Um molhinho. Ah, não, o tomate já vai ser o molho, né? Acho que é só isso, né? Camarãozinho para poder dar alegrar isso aí. Farinha para fazer um pirão, que é de Deus também. Uma bananinha da terra para fazer a muqueca. Bananinha da terra, porque já é muqueca capixaba mesmo. Então vou colocar a banana da terra. E de repente você começa a preparar. Se tiver algum baiano aí, desculpem. Aí então, quando vocês vão preparar esta muqueca, vocês utilizam-se de facas, talheres, vasilhas de forma geral e também de panelas para cozinhar. De barro de preferência. Não é isso? De barro de preferência. Aí então, quando você termina de fazer, você leva para a mesa tudo que você literalmente usou na cozinha? Não. Não, né? Só leva. Mas o que chega lá na mesa? O que está pronto? Talvez vai levar até na panela de barro, né? Que vai vir borbulhando. Um cortezinho. Isso, de repente, se for o caso aí, mas geralmente ela conserva calor, né? Você tem ali então um prato pronto, mas para chegar ao prato pronto, você teve que bagunçar meio mundo de cozinha, né? Se for igual o meu genro, aquela mala sem alça, sabe até cozinhar, mas ele pensa, oh meu Deus do céu, tá gravando no YouTube agora, já foi. E aí então, se ele ouvir isso, aí então ele vai, mas bagunça a cozinha toda. Quando eu ameaço cozinhar, fazer alguma coisa na cozinha, gente, eu sou daquele chato, tá? Fazendo, lavando, fazendo, lavando. Se tiver um churrasco, lava a faca 10 vezes quando eu vou cortando uma carne que já saiu lá de cima da grelha. Mas presta atenção, não vai para a mesa essas ferramentas. Só vai para a mesa o produto final. Sermão e homilética é isso. Você trabalhou, você então usou várias ferramentas, sujou de repente ali o seu escritório, a mesa toda, que bagunça de mesa de pastor, de pastora, de quem vai pregar, é só a gente que entende. E quando então minha esposa resolve arrumar a minha mesa, meu Deus do céu, faz uma bagunça, que ela não me ouça, amém. Mas ela vai organizar. Cleusa, cadê? Cleusa é o nome do Frei Irmão, tá? Cleusa, cadê meu livro tal, que estava aqui? Aí, problema maior, ela também não sabe onde colocou. Aí, desanda meio mundo. Só que a gente sabe muito bem que para você elaborar um bom sermão, você vai usar então, várias coisas. Está pedindo para permitir aqui a entrada de Benício, tá? Permite, graças a Estou Deus. permitindo. Benício, eu estou te permitindo aqui, mas você é um pecador, tá? Deixa eu falar com ele antes dele entrar. Pô, ele entrou e saiu? Que conversa é essa? Esse cara tá vigiando. Tá pecando. Graças a Deus, tá vigiando. Então, quando nós falamos do produto final, veja só, eu já cheguei aqui, ó, pregando meu sermão, já trabalhei hermenêutica, já trabalhei exegese e já trabalhei a homilética. Então, eu não posso chegar para pregar um sermão de supetão, a não ser que você seja pego de supetão, né? Isso já aconteceu comigo e eu detesto, principalmente quando estou de férias. Não tem quando você está de férias? Pastoral. Gente, quando eu estou de férias pastoral, que o Benício não me ouça, nem crente eu gosto de ver na minha frente. O que dirá então membro de igreja, ou então algum daqueles pecadores fala assim: ah, pastor, o senhor está aqui hoje na igreja, vem pregar. Aí eu amo isso. Aí um dia eu fui visitar meu irmão que morava lá em São Francisco do Sul, na época que ele estava trabalhando na empreiteira, e eu falei para minha esposa assim: ó, vou chegar atrasado no culto, porque eu tenho certeza que eles vão pedir para eu pregar. Mas estou falando sério mesmo. E aí falei para o meu irmão também, falei para ele: olha, quando eu chegar lá, você, por favor, não venha com essa história de me apresentar e falar pastor da igreja presbiteriana memorial em Vila Velha. Não faça isso. Foi a mesma coisa ter falado para ele assim: faça. Eu cheguei 15 minutos atrasado. Sentei lá atrás. E aí tô quietinho. Na hora do abençoado do liturgista lá, vira e fala assim: nós queremos saber se tem algum visitante aqui nessa noite. Bocudo do meu irmão lá. Ah, meu irmão tá aqui, ó.
Ele é pastor da igreja presbiteriana lá na hora. O presbítero que estava aqui na frente, ele simplesmente ia já pregar. Ele virou para a igreja e falou assim: é uma covardia, irmãos, eu, presbítero, pregar para vocês quando tem um pastor aqui dentro do templo. Eu faria mesmo. E aí o que aconteceu? Abriu a Bíblia. Não deu outra. É agora. Saí lá de trás. Falei pro meu irmão, se eu te pego depois. O sermão já tinha ido embora já, né? Tava com raiva do cara. Não tô brincando, não foi nada. Fui lá pra frente e preguei um sermão de supetão. Mas foi um sermão que, logicamente, eu já tinha pregado. Então, alguma coisa estava na minha mente em termos de texto, em termos de do que é o conteúdo da introdução, da elucidação ou então da narrativa, né? E obviamente as divisões do sermão, mesmo que elas não estivessem na íntegra, mas elas estavam mais frescas na minha mente. E eu preguei. Agora não pode fazer igual fez um irmão. Eu não posso falar que é da Assembleia de Deus, senão alguém vai brigar comigo. E aí me convidaram para ir num culto lá de aniversário. E aí disseram lá que ia ter um outro pregador, tal, beleza, tal, vem cá, pastor, e eu fui. Irmãos, eu não conhecia o sistema também não. Resultado, me levaram lá para o púlpito, porque era o pastor da igreja na época que eu estava em Montanha. E aí, tá rolando o culto. E vocês conhecem como é que é o culto. E toma oportunidade. Essa aí que eu tenho. E vem aqui um, vem outro, chama o conjunto de fora, o outro conjunto de não sei da onde, uma dupla, um solo, o outro vem cá, deu uma palavra, o outro pastor de lá vem cá, deu outra palavra e tal, e de repente vai passar a mensagem. E eu já tinha mais de 1h30 já. Eu falei assim, bom, pregador daqui a pouco, manda ver, né? E eu lá sentadinho, quietinho. Vamos ouvir a mensagem, a mensagem desta noite, no aniversário da nossa igreja, que o pastor Abitiel vai pregar. Que isso, gente? Assim no supetão, não sabia nem que eu tinha sido convidado para pregar. Aconteceu semana passada comigo. Eita glória! Não, você veio sem blusa social porque porque hoje você prega. Eu falei, é mesmo? Legal, né? Então, esse tipo de coisa pode até acontecer com você, mas o correto é você, obviamente, preparar a mensagem para aquela ocasião, ok? E aí eu penso comigo que quando nós trabalhamos melhor o texto sagrado, nós vamos ser mais fiéis na apresentação desta mensagem de uma forma, então, mais precisa. Quanto mais você estudar, quanto mais você trabalhar isso no dia a dia, eu tenho certeza que você então vai conseguir elaborar mensagens com um pouco mais de facilidade. Eu vou aqui trocar os slides, viu, gente? Estou trocando os slides aqui agora. Eita! Deixa eu fechar aqui primeiro. Porque vou mudar agora para o outro, que são os princípios nossos norteadores da interpretação bíblica. Eilo. Vamos lá. Página 9. Ok? Página 9, hein? Ficam ligados aí. Gente, eu estou me achando ridículo que chegar aqui, não estou vendo a câmera direito. E eu chego com o rostão ali mesmo. Aí o negócio fica impactante. É verdade. Então daqui fica melhor. Página 9, tá bom? Melhorou. Vamos lá então. 9 princípios muito úteis para você então absorver o que é interpretar um texto. Primeiro deles, nós não precisaríamos nem falar desse aqui. Porque se nós falarmos de crente que não ora, ele já é um crente relaxado, relapso, e tem que ser colocado até em dúvida se ele tem realmente intimidade com Deus, se ele tem até a conversão dele, a salvação dele em Cristo. Mas pastores, líderes que vão pregar a palavra, que não tem vida de oração, aí a situação complica. É palestrante. Não é isso? É palestrante. É palestrante, olhe lá ainda se for, viu? Coach. Depende, rapaz. Tem um coach agora aí, cristão aí, vindo dos Estados Unidos, muito bom. Eu fiz o curso agora, 10. Mas com uma pegada totalmente diferente, tá? Tem nada desse negócio de... Deixa eu calar a boca, é melhor. É melhor. Vamos voltar para cá.
Aí então, quando eu penso aqui na nossa oração, eu imagino que quando você vai pregar um sermão, ou vai ministrar um estudo lá na sua célula, né? Ou não sei, enfim, a reunião que você foi chamado, foi convidado, eu estou entendendo que a primeira atitude sua foi perguntar para Deus qual é a mensagem, Deus. E aí, se você não faz essa pergunta para Deus em oração, já tem aí uma grande chance de você errar feio, tanto na escolha do texto, quanto na apresentação da pregação, quanto também na interpretação das Escrituras Sagradas. Então, o primeiro passo nosso tem que ser oração. Todo trabalho de interpretação, ele deve começar com a oração. Não tem como você iniciar um estudo da palavra se não tiver, então, cercado de oração, de entender o que Deus está ministrando no seu coração. Quando nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo, gente, nós estamos entendendo que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir em todas as coisas. Ele vai nos ensinar. Não falamos semana passada? Falamos. João 14. Ele vai nos ensinar. Ele vai então trazer à nossa memória tudo o que nós precisamos aprender e, logicamente, entender, para que então esta pregação e essa palavra seja de Deus então para a vida da igreja. Então, quando nós voltamos aqui a João 16, é preciso entender que o Espírito Santo tem uma tarefa de ensinar-nos acerca de Cristo. E aí, você então pega o texto sagrado e começa então a pensar na pregação, na mensagem. E, obviamente, se você não perguntar assim, Deus, qual é a mensagem? Você vai ter um probleminha muito sério. Você pode pregar muito sobre você pode pregar muito sobre história, você pode pregar muito sobre o que o Robson falou aqui, dar uma palestra cheia de conteúdo e de entendimento, mas a pergunta final é, Deus mandou você pregar aquilo? Se você está lembrado de semana passada também, nós deixamos claro que Deus, quando pega o profeta, ele fala assim, Nínive. Aí o profeta fala, Tarsis. Aí Deus vem e dá aquele embate em nós e fala assim, eu falei Nínive, só isso. E você vai lá pregar o que eu estou mandando. E nesse contexto aqui, irmãos, não tem como nós entendermos o que o Espírito Santo quer revelar ao nosso coração, se nós então não nos voltarmos para Deus. E observe bem que 1 Coríntios 2, 10 e 12, que é uma referência, está aí também na sua apostila, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, letra maiúscula, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, se você não está lembrado, mas Deus distribuiu através do Espírito Santo, então, dons espirituais à igreja. Não é isso? E esses dons espirituais, então, foram doados, foram entregues, conforme a vontade de Deus, conforme a ação do Espírito Santo em nós. E ainda Paulo vai recomendar que eu e você temos que procurar com zelo os melhores dons. E se você trouxer à memória o que Paulo fala quando ele prega a igreja de Corinto, ele faz questão de lembrar que o dom da profecia, o dom da pregação, o dom da transmissão da mensagem de Deus para o coração da igreja é algo imprescindível. Ele então deixa claro isto nesse contexto então quando fala dos dons espirituais. É preciso que nós tenhamos uma ideia melhor ainda quando você vai a 1 João 2:20. E vós possuís unção que vem do santo. Santo também está em letra maiúscula aí. E todos tendes conhecimento. Então é preciso que você busque unção. Ninguém pega unção simplesmente porque encostou em alguém que tem unção. Isso não existe. Como que aquele pastor fulano de tal ou fulana pregam bem.
são cheios da unção, eu quero pregar igual eles. Não, você tem que pregar do jeito que Deus, Ele te chamou para pregar. Agora, quando vem a unção de Deus sobre a sua pregação, sobre a sua mensagem, sobre o instrumento que Deus vai usar, porque Deus usa o profeta conforme o que ele tem, né? E é essa estrutura que Deus usa, e Deus então vai ungir você para que exatamente você fale a mensagem, traga a mensagem que Ele quer que você traga. E esta unção aqui, irmãos, ela não vem senão por outro meio da oração. Se você não orar, se você não clamar a Deus todos os dias, encha-me do teu Espírito, me faça andar conforme o Espírito, me faça produzir o fruto, ou então todas as partes do fruto do Espírito, me faça viver dia a dia esse enchimento do Espírito Santo, como Moody, ele clamava a Deus todos os dias, e ele disse, eu quero ser como uma vasilha furada embaixo da torneira. Vasilha furada embaixo da torneira nunca enche, mas está lá sempre recebendo. E é assim que nós temos que ser. Unção ninguém vai pegar, porque simplesmente está participando de um culto abençoado, cheio do fogo e tal, e glória a Deus. Não, você precisa ter o seu momento com Deus. Você precisa ter o seu momento de oração. Você precisa de ter esse momento então com o próprio Pai. Segundo princípio norteador: descrição ou prescrição. Agora a gente agarra um pouquinho aqui em duas definições muito claras. Quando você vai ao médico e você fala assim para o médico, eu estou aqui com uma tossezinha, uma dor de cabeça, uma falta de ar. Aí o médico olha para você e já diz para você que pode ser Covid, mas ele vai te prescrever alguns medicamentos, não é isso? Esperamos pelo menos que ele faça isso. Ele vai então prescrever, olha só, prescrever então é passar então algumas normas para serem seguidas, né? Aqui nós vamos definir ou distinguir a diferença entre um texto descritivo e um texto prescritivo. Quando nós falamos do texto descritivo, o que é ele? Nós vamos nos deparar com o próprio termo em si. O que é um texto descritivo? Sem colar na apostila também. É aquele que descreve o quê? Informações, conteúdo. Por exemplo, descrição de uma mercadoria. Você vai comprar um carro, o motor dele é tal, a capacidade de lugares é tal, é a descrição detalhadamente com as informações dele. Ok, então, para nós aqui no sentido bíblico, né, vocês já estão aí definindo, o texto prescritivo, então, é aquele que descreve algo, narra um acontecimento. O fato de algo ser contado na Bíblia não significa que o mesmo é regra para hoje, tá ok? Tem casos aí que o contexto vai exigir nitidamente, ele vai exigir a sua interpretação para a época. Não tem como. É a mesma coisa de nós estarmos usando máscara aqui hoje, nós não, vocês estão usando. Eu estou aqui na frente sem ela. Mas observa bem, hoje você está usando máscara por causa de uma situação, né? Daqui a um ano, pode ser que nenhum de nós mais esteja usando máscara para entrar em supermercado, em hospitais, enfim, dentro de ônibus e blá blá blá. Quando você está passando por um período bíblico, você precisa perguntar se esse texto ele está descrevendo um fato, uma narrativa, ou ele está determinando para você uma ordem que tem que ser executada. Vamos a exemplo. Eu começo a ler Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos escritos lá por Deus, lá no Monte Sinai. Ele foi escrito para a igreja de hoje, ou foi escrito para o povo de Israel no passado? Povo de Israel, né? Mas você obedece os 10 mandamentos? Olha o jovem rico aí, ó. Eu cumpro todos os mandamentos, mas está faltando para você uma coisinha só. Vai
Vende tudo que tens, entrega para o professor, pastor Abdiel e coloca fora, vai seguir. Não, estou brincando, não tem nada disso não. Vai e vende tudo que tens e segue-me. E a palavra de Deus diz que aquele jovem então saiu triste, só isso. Mas o texto lá de Êxodo 20, ele cumpria. Ele falou que cumpria. Aí Jesus vem e resume tudo em 2 mandamentos tão simples, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como? Jesus é muito bom, viu? Ele só pega a primeira parte, então diz assim, para você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai guardar os primeiros mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Para você fazer a segunda coisa, você então vai guardar o restante, só, simples assim. Você não vai matar, não vai roubar, não vai furtar, não vai desejar a mulher do próximo, nem o homem do próximo. Então você vai ter uma vida assim, ó, tranquila. Ou seja, esse texto de Êxodo 20, ele narra um acontecimento e para nós ele vai descrever leis que são para serem colocadas em prática até os dias de hoje. A diferença está, eu não sou alguém que está tentando cumprir a lei, preso a ela e tentando guardá-la segundo a minha própria força. Hoje eu estou vivendo uma dispensação diferente, debaixo da graça. E agora o Espírito Santo de Deus, ele me ajuda, ele me auxilia, ele me orienta, ele me direciona. E na hora que eu piso na bola e peco, ele ainda vem e me dá um toquezinho e fala, você errou. E aí você, triste, chega aos pés da cruz e fala, Senhor, perdoe os meus pecados. Que é o que aconteceu com Davi no Salmo 51, né? E aí então você entende, literalmente, que você aborreceu o coração de Deus, entristeceu o coração de Deus, e aí vai pedir então perdão dos seus pecados. Só que na sequência, quando você chega na parte final dele aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que eu acho que eu não, tá certo. Nesse caso aqui, é muito bom você lembrar dos relatos históricos, que nós temos vários, né? Temos aí alguns que transmitem preciosas lições espirituais, isso é verdade, mas aí é bom você entender também que nós não devemos tirar deles doutrinas absolutas para nós hoje. Só podemos tirar doutrina de história se houver concordância dos textos bíblicos doutrinários, principalmente nas epístolas do Novo Testamento. Então, se você tem lá um livro histórico e você viu, peraí, aqui tem uma pegada doutrinária legal, confronte com textos, ou então com textos bíblicos, então, do Novo Testamento. O texto, então, descritivo, ele não descreve doutrinas, normalmente, tá? Ele não descreve. Aí, então, você chega no texto prescritivo. Ele é o texto que traz regras, ensinamentos e mandamentos para nós hoje. Vemos nas Escrituras passagens destinadas claramente, então, à instrução e doutrinamento. Ok? Foi escrito para o pessoal da época, mas ele fala até hoje. Foi escrito lá para a igreja de Corinto, mas olha, Deus está ministrando no coração da igreja até hoje. E vai continuar ministrando sucessivamente até que ele volte. Vai ter com a formiga preguiçoso. É Provérbios, né? Eu não devo tomar ali um texto de Provérbios também como sendo um texto que descreva para mim uma doutrina. Mas preguiçoso? Espera aí, preguiçoso nas Escrituras Sagradas é tratado com rigor, né? Aquele que não trabalha, não coma, não é isso? E aí, se você observar, então tem textos que são descritivos e tem textos que são prescritivos. Os mais enfáticos aqui para nós serão os doutrinários. Aí é óbvio que você vai pegar aí sobre salvação, sobre conversão, salvação é mesmo. O texto como sendo um texto ensinando mandamentos para nós nos dias de hoje, tá ok? Indo um pouco mais à frente, terceiro aspecto, o terceiro princípio norteador, ir do simples ao complexo. Pergunte sempre qual o significado mais simples, mais claro, mais singelo
a Bíblia é um livro que pode ser entendido por todo cristão, do erudito até o semi-analfabeto. A verdade mais clara é sempre preferível aos posicionamentos nebulosos e profundos. Está entre aspas aí, às vezes sem fundo mesmo. Tem gente que inventa moda no texto e faz uma lambança. Aí depois que ele começou a pregar, ele vai ficar tão enrolado para sair do texto, daquilo que ele começou a pregar, que ele não vai saber sair dele. Eu já vi gente fazer isso na reunião de oração, de pregar 1 hora, e deu 1h10 e o homem não sabia encerrar o sermão. Por quê? Inventou moda. O texto era tão simples, falava de oração. Se ele se ativesse então ali ao texto sagrado, na posição do simples, ele não teria se complicado. Então, olhe para o texto e veja qual é o princípio mais simples que o texto está trazendo. Agora, se você quiser caçar chifre na cabeça de cavalo, você vai até achar. Não existe, né? Mas tem gente que faz isso. Aí o que ele me faz? Ele quer fazer o texto falar o que ele quer que o texto fale. Não é isso que a exegese vai nos ensinar. A exegese vai nos mostrar que existe uma interpretação simples. Simples mesmo. Agora, se você quer esticar o simples até o complexo, não tem problema, desde que você então comece dele, chegue até o complexo, e assim então o erudito entenda o que você está falando, e o semi-analfabeto entenda também o que você está falando. Não adianta nada você trazer uma mensagem tentando falar aqui da crucificação de Jesus. Qual é a mensagem clara quando você lê que Jesus, ele foi crucificado? Ora, não tem outra coisa mais simples do que você pensar que ele é o Cordeiro perfeito, que foi entregue na cruz, crucificado, derramou o sangue dele precioso por nós, para que nós sejamos salvos. Simples assim. O grande problema nosso é que daí você quer agora pegar aquilo que os médicos fizeram depois, alguns especialistas talvez, que trabalharam em necrópsia, e aí foram entender qual era a dor, sacrifício que Jesus teve, dores tremendas, nevralgias, nervos repuxando, quando ele estava pregado lá na cruz, né, naquele momento de dor. Isso é complexo. Só que se você quer falar sobre isso, porque você tem um povo mais erudito, tudo bem, mas fale de tal forma que o simples também entenda. Porque se você não fizer isto, automaticamente você vai levar algumas pessoas a não entender e vai falar assim, mensagem hoje eu entendi muito não. Tem um presbítero nosso lá, ele pregou semana passada, e ele trouxe uma mensagem até interessante, só que ele deu um nó na cabeça de várias pessoas, porque ele trouxe algumas coisas complexas, e ele não explanou, ele nem tinha tempo para isso também, para expor com mais clareza. Resultado, ele complicou a vida de algumas pessoas naquele domingo, tá ok? Isso aí não significa que todo o conteúdo bíblico ele seja fácil de entender. Em algumas partes do mesmo precisaremos de auxílio, e aí agora que vem o auxílio adicional, e aqui entra a contribuição das boas introduções, tá? É muito importante que você tenha panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento, uma visão introdutória. Tem um livro, nem sei se existe mais ainda, de J.B. Tidwell, que é da editora Vida Nova. É uma das melhores visões panorâmicas que eu já vi, introduzindo os livros da Bíblia, trazendo contextos diversos, inclusive históricos, sociológicos da época. Fantástico. Mas também você vai ter que estar munido de manuais. Aí até o Robson perguntou sobre a Bíblia ali, né, a Torá comentada. Vou ter que dar uma olhadinha nela, porque eu já li alguma coisa sobre ela, mas não analisei a Bíblia em si. Mas você tem hoje recursos aos montes. Aí teve uma outra pessoa que me perguntou, e se eu não estou enganado foi a Solange, que está em casa, sobre um manual. O manual, Solange, ele, está me ouvindo aí, Solange? Ele vai ser útil nesta hora aqui, mas exegeticamente
O que vai nos importar de fato é o texto original e talvez muito aquele site que eu já apresentei para vocês acho que eu mandei para vocês, mandei um site que trabalha muito exegese, que é antigamente ele era o Hub, agora ele mudou o nome, colocaram outro nome nele, que eu nunca lembro, mas eu posso repassar o link se for o caso. Ali tem tudo que você precisar em termos de exegético. Tudo. O único probleminha para alguns que têm dificuldade aí é que tem algumas coisas que ele está em inglês, né? Principalmente as traduções dos dicionários. Mas um bom Google Tradutor vai te ajudar muito nessa hora. E aqui então entram também os comentários. Agora note, não é para você vir aqui nas boas introduções, nos manuais, nos comentários e até na exegese de cara para você então pregar o seu sermão. Não estamos falando isso. Estamos falando que você primeiro precisa orar. Segundo, entender a necessidade então do texto descritivo e do texto prescritivo. Terceiro, e do simples ao complexo, de olhar o texto e interpretá-lo, você mesmo, trazer a sua interpretação, para depois então, de meditado, ir então a manuais, comentários, etc., para ver se as suas ideias estão batendo com os textos originais e, logicamente, com comentaristas excelentes. Aí, me faz lembrar muito o nosso reitor, lá do seminário, quando eu fiz o seminário em Recife. Ele sempre falava assim: tenha excelentes livros, não compre livro ruim. Ele usava outro termo, ele era um holandês, e quando você chegava para fazer uma pergunta para ele, falava assim: professor, o nome dele era Francisco, era Franz Leonardo, pastor reverendo Franz, qual é a resposta para tal questão? Ele virava para a gente e falava assim: ali na biblioteca, irmão, tem 13 mil livros, se divirta, vai lá. Então lá tinha de fato bons livros, mas eu sei que muitos de nós não vai ter acesso a muitos livros, mas hoje você tem aí acesso inclusive digital, você tem acesso hoje a plataformas que te dá direito de ter livros, tá ok? Algumas plataformas como o Kindle, como é que chama aquela outra da Saraiva lá? Amazon. Não, a Amazon é o Kindle, o Kindle é da Amazon. Tem um lá da Saraiva também que você pode acessar, também vai ter livros lá, através da plataforma deles, da extensão deles. Você tem hoje vários comentários que já saíram de linha, nem estão mais no mercado e estão disponibilizados em PDF. E é lógico, se tiver em PDF, tiver no mercado, você está usando o PDF e tem no mercado, é bom você dar uma revisadinha aí, ir lá e comprar, porque senão você está usurpando o direito autoral de alguém, né? Mas no contexto geral, você hoje tem recursos demais. Se você, por exemplo, fizer a assinatura da plataforma Logos, gente, a plataforma Logos, ou então a Bibleworks, você tem muito, mas muito livro em português, lógico, vai ter muita coisa em inglês também, mas você comprou ela uma vez, ela está sempre atualizando, inclusive os comentários e tudo está entrando, eles vão então refazendo. É preciso que você considere isso aí, no sentido então de se inteirar de bons comentaristas também, ok? Quarto princípio de interpretação: cuidado com os textos misteriosos. Mistério. Que texto misterioso você traz à sua memória agora? Daniel? Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, tranquilo. Qual outro texto, Daniel, que você... Você já está querendo entrar na escatologia do assunto. Não quero não. Nós estamos nadando. Mas acontece que em algum momento você vai ter que entrar em Daniel, vai ter que entrar em Apocalipse, vai ter que entrar na escatologia. Só que, se você perguntar para mim, tá? Para mim, eu acredito que eu já falei. Não, falei isso para a turma 17 também. Eu estou misturando tudo aqui agora, né? Por quê? Tem coisas, por exemplo, gente, que se você for tentar pregar e trazer a mensagem, às vezes vai mais complicar o seu ouvinte do que esclarecer o abençoado.
Então, o que é interessante você ver? Quando estamos falando aqui de textos complexos, é que tem texto na Bíblia que você não tem solução para ele e, infelizmente, alguns pecadores resolvem achar a solução e dar a solução. Né? Aí você vai ver agora aqui algumas questões bem pontuais. Espírito de Apocalipse. Não, lá tem um mistério lá, legal. É um mistério. Mas observe bem, que agora eu vou dar uma passada aqui geral. Inclusive, pessoal de casa aí, viu, gente? Segura aí. Então, ó, não dê atenção a textos obscuros. Pode parecer estranho, mas esse é um princípio que, na verdade, esse que estava considerando aqui, que é o doutor que estava narrando os princípios, dos mais importantes, e particularmente também eu concordo com ele. Ai, Jesus desceu e foi até onde? O inferno, né? O Hades. Hades? Está escrito lá Hades? E pregou os espíritos em prisões. Serol? Serol é de soltar pipa. Sheol. Ou Seol também. Na verdade, para a alegria de vocês, nós temos o termo em grego e temos o termo em hebraico. Ah, glória! Só que aí você começa a perceber assim, gente, o que Jesus foi fazer lá embaixo? Para que ele foi lá e por que ele foi pregar os espíritos em prisões? Você vê alguma explicação na Bíblia sobre essa narrativa? Não, né? Eu espero que não. Se você já achou, por favor, me informe logo, porque eu estou procurando até hoje. Hein? Na verdade, se você for olhar aquilo que todo mundo de mato, não estou conhecendo ninguém mesmo não. Se você for olhar, é um ponto de vista escatológico, claríssimo. Mas, no entanto, você não acha explicação qual é a razão dele descer lá para pregar os espíritos. Você não vai ter resposta. Por que você vai inventar moda? Para quê? Ah, mas um crente aqui me perguntou. Meu filho, tem tanta pergunta que criança faz pra gente, que enrola a gente. Não tem? Criança não pergunta? Tem pergunta que a gente não sabe como sair dela. E aí... lógico que você não vai ter uma resposta tão dura, mas você pode sair pela tangente, na bênção, né, bem a francesa, tranquilo e calmo. Tem gente, por exemplo, que pergunta o que Deus estava fazendo antes de criar o homem. O que Deus estava fazendo antes de Deus criar o homem, dele criar o homem? Não faço a mínima ideia. Aí tem uma narrativa aí de uma história aí que o camarada fez essa pergunta com o pastor estava meio aborrecido no dia. Ele falou assim, a resposta dele, não, nesse dia aí, você está perguntando o que ele estava fazendo antes de criar o homem, né? Ele estava criando o inferno para quem fizesse a mim essa pergunta. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Nesse caso, então, tem textos na Bíblia que você não vai ter como desvendar os mistérios. Vamos a alguns exemplos aqui. Pergunta a Deus o que está fazendo. Não, você não vai ter resposta, gente. Não vai ter. 7 dias são literais ou são, como é que é? Figurativo, analógicos, pela analogia. Não, é figurativo aquilo ali, 24 horas. Não, ou é 24 horas mesmo. O dia que Deus criou todas as coisas. 7 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Sai fora dessas analogias. Isso é furada. Olha o que o texto está dizendo, ir do simples ao complexo, mas evite os textos misteriosos. E aí vem alguns deles, ó. Quem era o jovem nu no final do Evangelho de Marcos? Era aquele que tirou a roupa. Mas tem um cara pelado lá no final do livro de Marcos, não tem não? Passou pelado ali, o cara resolveu botar lá na carta dele. Mas rapaz, mas está lá. Quem é esse cara? E no original tá o jovem nu? Não, o pior de tudo é que aparece mesmo. Pior não. Senhor, tem misericórdia, amém. Aparece sim, só que o detalhe é, o que vai ser edificante, relevante para a igreja se eu descobrir quem é o abençoado que apareceu nu aqui. Foi Marcos. Gosta doideira, se Jesus voltar e estiver tomando banho. Pelo amor de Deus, você pergunta o que se faz. Uai, se Jesus voltar e estiver tomando banho? Fica Uai, sujo. não, eu vou molhado. Vamos embora.
Aí você vai ver, ó, os detalhes do batismo pelos mortos citados por Paulo em 1 Coríntios 15, 29. Não sei. São textos que me trazem, por exemplo, algumas coisas que eu não vou ter como desvendar. O outro exemplo que eu já citei, acerca da pregação de Cristo aos espíritos em prisão, citado em 1 Pedro 3, 18 a 20. Então, é preciso que nós partamos aqui do princípio, né, de que todas as principais doutrinas e ensinamentos para a nossa vida prática estão expostos de modo claro na Bíblia. Claro, Deus não vai trazer dúvida. Dúvida não vem de Deus. Dúvida ela vai vir do maligno. Então, essas questões podem parecer um prato cheio aqui para os eruditos e técnicos textuais do Novo Testamento, mas, na maioria das vezes, dizem pouco ao cristão comum. Ah, então no dia a dia eu não devo usar textos misteriosos para pregar? Bom, a regra como um princípio norteador, sim, não use. Ah, mas eu quero fazer um estudo sobre o jovem nu lá de Marcos. Tudo bem, você pode fazer. Faça, tá? O que era Behemoth e Leviatã? A minha tese de mestrado foi em cima de Jó 38 e 39. Especialmente 38 e 39 e o 40, quando tem aquele bate-papo ali com Deus. Você observa que Behemoth e Leviatã são dois animais que aparecem ali. Que adianta eu falar para vocês o que é Behemoth e Leviatã numa mensagem pregada para vocês? Ah, mas como erudito, então como uma tese eu posso me atrever a procurar? Sim, foi o que eu fiz. E lá estão 100 páginas sobre, 100 e poucas páginas, sobre Behemoth e Leviatã. Quem são eles? Por que eles aparecem ali? Por que aparece na conversa de Deus com eles? Então são coisas que você pode até estudar. Mas pregar é outra história. Tanto é assim, que se você me perguntar quantas vezes eu preguei sobre Behemoth e Leviatã, eu posso dizer para vocês com toda certeza, nenhuma vez. Já o citei em alguma pregação, mas não preguei uma mensagem específica sobre eles, tá ok? Então, nesse caso aqui, você precisa entender o que está aí na página 11, no penúltimo parágrafo do ponto 4. Ninguém vai deixar de ser salvo, por exemplo, se desconhecer o significado do número da besta. Ah, eu não sabia que o número da besta era 666, não. Se o cara for salvo, quanta gente já morreu, aceitou a Cristo, foi para o céu já e nem sabia que tinha um tal de número chamado 666, que era da besta. Tem casos assim, interessante, né? Está lá em Apocalipse 13. E assim vai, muitos outros casos. Quinto, considere a revelação progressiva. O que é isto? Esse ponto aqui é muito interessante, muito importante e passa rápido também, tá? Quando você pensa na revelação progressiva, é preciso entender, obviamente, o que é o termo, como é que o termo então é usado. Revelação progressiva, tá ok? Você vai ver o progresso dela dentro das escrituras sagradas. Hoje, tanto que as pessoas estão falando muito de método canônico, que ela pega a revelação progressiva e ela vai caminhando então em toda a escritura sagrada. Quando você toma um texto, tá ok? Tal como este aqui de Marcos 4, 28. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio então na espiga. Algumas verdades, elas foram reveladas em sementes no Velho Testamento ou Antigo Testamento, prefiro melhor Antigo Testamento. E só no Novo Testamento nós encontramos a sua plena expressão, como por exemplo o ministério de Cristo, a igreja, a nova dimensão, acho que está projetado até isso aqui, a própria projeção, o ministério de Cristo, a igreja, a nova dimensão da guarda do sábado e a situação pós-morte. Então são coisas, por exemplo, que elas foram se cumprindo cá no Novo Testamento. Então o que é a revelação progressiva?
Eu começo aqui em Gênesis e vou então vendo a revelação acontecendo gradualmente. Eu não estou falando só de profecia não, tá? Eu estou falando dela toda. Porque se você pegar, por exemplo, a palavra profética, primeira promessa que está bem clara para nós, de que vai nascer obviamente da mulher, que vai nascer que vai esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, está ficando clara ali uma promessa de Deus. Ela só vai ser cumprida cá no Novo Testamento. Ah, mas se você não considerar, por exemplo, a revelação progressiva, você vai passar batido nos patriarcas, você vai passar batido nos livros históricos, você vai passar batido nos livros poéticos, vai passar batido também nos livros proféticos. Por quê? Porque se você entende que a revelação ela só foi trazida na hora em que Jesus vem, você deve então trazer à sua memória o que está escrito lá em Gálatas 4, antes de mais nada. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou então Jesus, que nasceu então de mulher, nasceu sob a lei, para exatamente nos trazer a eternidade. E aí me chama a atenção, gente, esse fato interessante, quando o próprio texto fala que vindo, porém, a plenitude, momento certo, exato. Então, o contexto aqui da revelação progressiva, ela vai começar aqui em Gênesis, vai ser trazida até o Novo Testamento. Tem muitos textos, por exemplo, de Salmos, que eles são messiânicos, claramente messiânicos. Está lá o próprio Deus falando através da boca do salmista, muitos deles de Davi, claramente dizendo sobre corrupção, sobre o que pode impedir a corrupção da carne e aquilo que pode afetar a própria eternidade sua. Você vai encontrar textos claros como Eclesiastes nos poéticos dizendo: o espírito volta, o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. De tal forma então que fica claro para nós no andar da carruagem que Deus então ele teve a preocupação de trazer uma revelação progressiva. E aqui eu gostaria de fazer uma crítica construtiva, tá, irmãos? Não é destrutiva não, misericórdia, tá? Normalmente quem está muito preso ao dispensacionalismo, que no caso muitos de vocês são dispensacionalistas, na corrente teológica, escatológica da igreja, da denominação de vocês, perde muito isto. Aliás, já ficou até para trás. Perde muita revelação progressiva. Em que sentido? E aí eu gostaria de convidar vocês a fazerem aqui não isolar a sua posição escatológica, tá ok? Mas aprender a usufruir de toda a progressão que as escrituras trazem para você. Por que eu estou falando isso? Porque quem normalmente trabalha no dispensacionalismo, ele trabalha as dispensações. Não é isso? As dispensações, elas são muito pontuais. Elas são muito taxativas. Ela está lá no Éden. Depois, então, você vai ver que as próprias dispensações, elas vão alterando de eras, de épocas. Ela perde a progressão. Por quê? Porque no sistema pactual, Deus traz, então, de Gênesis até Apocalipse, um desenrolar tremendo dentro da história, progressivamente. Deus ali, você pode até ter a ideia de dispensação, mas se você olhar e não interligar uma na outra, você perde a revelação progressiva. Se você não pegar exatamente quando o homem peca, e aí entra o tal estado da inocência, perde o estado da inocência. E se você não linkar isso tudo aqui, pouco a pouco, você vai achar Jesus em Abraão, você vai achar Jesus em Jacó, você vai achar Jesus em José, e você vai ver então Abraão, Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. E depois então José, que não é patriarca, você vai vendo Deus então ministrando de forma gradual e sequencial tudo isso. Então quando você for avaliar até mesmo as dispensações, procure interligar uma na outra. Você não vai perder nada da sua doutrina não, tá? Nem da sua posição escatológica não. É lógico que vai haver divergência no que diz respeito se você for debater o dispensacionalismo, voltando então para algumas questões mais, eu diria,
de uma teologia mais pactual, né? Aí vai ter muita divergência mesmo, né? Você vai se surpreender com o pré-milenismo, pós-milenismo, com o amilenismo, com a teologia do pacto em si de forma geral. Mas observa bem que essa revelação progressiva, ela vai acontecendo aos poucos. E tudo que nós vamos vendo então aí acontecendo, Deus vai nos trazendo então na sua revelação progressiva, no processo então de revelação progressiva. Aqui é citado um exemplo. Ué, o que os adventistas estão fazendo aqui agora? Boa pergunta, hein? Os adventistas não eram para estar aqui agora não. Os adventistas eram para estar na frente. Não sei porque que eles estão fazendo aqui não. Você não sabe, imagina eu. Tu és um pecador. Ah, tá. Ó, se ele não está aí, não fala dele aqui então. Se achar na apostila, você me avisa onde ele está aí, tá? Aí, ó. Terceira Aí, ó. palavra. Na página 11 mesmo. Tá na 11? É. Lá no fim, o último. Depois Mas, de rapaz! Eclesiastes 9:5. É porque os adventistas, eu fui citá-lo lá na frente e aqui atrás eu não tinha percebido que ele estava aí nessa posição aí na quinta não, ó. Vamos lá então. Este exemplo aqui, eles fazem isso ensinando que depois da morte a pessoa fica inconsciente no túmulo, aguardando o dia da ressurreição. Inclusive a razão, logicamente, de seitas e heresias que você já estudou, vai mostrar que em algumas situações as pessoas negam claramente, então, posições doutrinárias bíblicas que são pontuais e claras e que não podem ser negadas. E aqui no caso, os adventistas têm algumas interpretações no sentido de morte, de alma, de batismo, que contraria princípios claros das Escrituras. Eu lamento aí, porque eu sei que alguns de nós temos até parente. Eu tenho parente que é adventista e que fala com a veemência de algumas questões e que, no entanto, na hora de colocar em prática, eles não vivem. E um dos casos mais claros disso é quando eles falam de Jesus. Você vai ouvir adventista falar muito de Jesus, que ele é o Salvador, que ele vai voltar. Mas eles, literalmente, tiram aí a dispensação da graça e vivem a dispensação da lei. E, consequentemente, então, os ensinamentos de Jesus não produzem neles o efeito total que uma salvação pela graça pode provocar. Não é que eu estou dizendo que lá não tenha salvo não, tá? Nem sou doido de dizer isso. Porque salvação é da economia de Deus. É Ele que sabe quem são salvos, quem vai para o céu, quem não vai. E sabe claramente quem vai aceitar e quem não vai aceitar. Aí, nesse caso, não é comigo. Só estou citando aqui um caso específico onde eles ignoram princípios da Bíblia e, consequentemente, então, a própria revelação e a interpretação, ela vai ficar, então, à deriva, ok? Sexto princípio, compare Escritura com Escritura. Nesse caso aqui, o melhor comentário, o melhor princípio de interpretação para você é a própria Bíblia. Aquele site que eu citei para vocês, e posso voltar a colocá-lo lá se for preciso, ele traz lá as referências cruzadas. Você vai ver que textos, eles são explicados com textos. Não tem essa história de eu pregar um sermão hoje, seja ele textual, tópico ou então expositivo, e vou então usar mais conhecimento meu do que, obviamente, as Escrituras Sagradas. Não tem necessidade disso. Você vai ter, às vezes, 2, 3, 10 textos para você colocar dentro da própria divisão que você está pregando. E aí, lógico, você vai ter que ter fidelidade à interpretação deles. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Compare os princípios encontrados com o restante, então, das Escrituras. Se houver reafirmação da verdade, principalmente no Novo Testamento, devemos ensiná-la com convicção. Se você pegar Pedro, se você pegar Paulo, se você pegar o próprio Jesus, que é a maior referência nossa, 2 pecadores conversando ali, pega a referência então de Jesus, e o que eles vão fazer? Eles citam o Antigo Testamento. Você vai ver isso nitidamente. Os evangelhos citam o Antigo Testamento. Então você tem aqui uma interpretação
de textos com textos, né? E literalmente dentro do contexto. Para você não errar, você tanto pode usar o rodapé da sua Bíblia, que já traz lá, vem a letrinha miudinha lá em cima, que na maioria de nós velhos aí a gente não consegue ler, mas está lá em cima, e lá embaixo vai aparecer outros textos, para você já em português. Só que na referência cruzada lá no site, vai ficar bem melhor para você então trabalhar com eles, tá ok? Porque vai ter muito mais, no caso, referência cruzada. Essa regra aqui é chamada pelos intérpretes de analogia das escrituras. E vem utilizada, evita uma série de erros grosseiros, então, de interpretação, ok? Aqui eu vou dar um sobressalto, porque nós temos aí exemplos diversos colocados na apostila. Um deles, por exemplo, é a responsabilidade humana e da soberania de Deus. Tem alguém aqui que crê que Deus não é soberano? Tem alguém que acredita que Deus não seja soberano? Então todos acreditam que Deus é soberano. É isso? Lá também, eu acredito em casa que todo mundo acredita que Deus é soberano. Só que tem um detalhe. Quando a gente pensa na questão da responsabilidade do homem, normalmente nós damos aquela titubeada. Ah, Deus é soberano. É verdade. Mas não tenha dúvida de que de vez em quando nós, como seres humanos perfeitos que somos, o que a gente faz? A gente simplesmente mete o nosso dedinho no meio. E aí queremos fazer aquilo que é da economia de Deus. Ah, Deus é soberano. Ele tem o controle da minha vida nas mãos dele. Amém. Glória a Deus. Aí vem o primeiro probleminha nosso. O que a gente faz? Se exime. Ou então tenta resolver. Ou então fala assim: Senhor, estou com esse problemaço aqui, ó. Aí entrega na mão de Deus, na primeira esquina, já começa então a mexer aí os pauzinhos, né? No bom sentido, para resolver o problema. Só que, quando eu penso em responsabilidade do homem também, eu preciso trazer a memória que eu sou responsável por muitas decisões que eu tomo diante de Deus, do Deus soberano. Ele me deu a vida, Ele me permitiu estar aqui hoje, Ele me permitiu passar por aquele contorno ali sem sofrer nada, Ele me permitiu soberanamente chegar aqui até os dias de hoje sem Covid. Alguns pegaram Covid, alguns estão curados, uns morreram. Então, a soberania de Deus é algo tremendamente oportuna para nós entendermos de que é uma doutrina que todos nós acreditamos. Mas, no entanto, quando vai mexer na responsabilidade humana, nós normalmente burlamos as regras. Ah, Deus está no controle do meu amanhã. É verdade? É, né? Basta que você então encare o primeiro problema, a primeira dificuldade, a primeira tribulação, o primeiro deserto, e você então tem a sua fé titubeada. É mais ou menos Pedro, né? Permita, Senhor, que eu vá até onde o Senhor está. Aí Jesus fala assim: Pedro, é só você sair do barco aí, pisar sobre as ondas, sobre as águas, e vir até mim. E aí o que Pedro faz? Crê que Jesus é soberano, crê que a palavra dele é verdadeira, e mete o pezão sobre a água e começa. Não é isso? Mas de repente, ele começa agora a dar uma pisada na bola, a fé dele titubeia, e o que ele faz? Afunda. Mas ele foi o único que saiu do barco, né? Ah, mas foi ele também, metida besta, que quis conversar com Jesus e pedir para ir? Na moral, Não moral ele não. Pedro é um vacilão. Sanguíneo pra caramba, viu? Tô brincando, viu, Pedro? Ah, não tem Pedro aqui na sala, não. Vamos pra frente. Aí, então, quando você olha para esses outros textos que estão aí apresentados, gente, você vai ver que cada um de nós foi chamado pelo Senhor, então, para um plano pré-determinado pelo Senhor. Você acha que é por acaso que você está aqui hoje? Não. Tem por acaso. Não tem mesmo. Só que a sua responsabilidade humana era sair lá da sua casa e vir aqui. E aqueles que estão lá online assistindo a aula, teriam que reservar esse tempo para estar lá, então, assistindo essa aula. Então, no contexto geral, o que você percebe? Deus é soberano e nós temos o nosso prazo de validade, o nosso tempo. Só que dentro desse tempo, Ele vai, então, atribuir a nós muitas coisas que é para nós fazermos. Mas cá para nós, é Ele que está agindo soberanamente em todo o tempo.
A gente às vezes fala assim, eu saí daqui, bati com o carro ali naquele cruzamento. Não tem nada por acaso, gente, mas nada. Nada. Até aquela batida que você teve ali no cruzamento, você vai perceber que tem alguma coisa diferente, especial, que Deus quer ministrar no seu coração. Soberanamente Deus está no controle de tudo. Ele é o único que pode ir no nosso amanhã e é o único que pode ir no nosso ontem. Então ele é o único, não tem outro. Aí a gente então, de vez em quando, resolve burlar essas regras. Outra coisa que a gente fala muito e que é interessante, me tolerem mais alguns minutos, tá? A existência do mal. Essa aula está muito curta. A existência do mal. Ele existe? Existe, não existe? Sim. As consequências ruins provenientes do pecado são responsabilidade dos anjos e dos homens e não de Deus. Será? Aí você começa a pirar a cabeça, porque o próprio Deus, o próprio profeta vai dizer que é Deus que criou o mal. E é Ele também que criou as trevas. Misericórdia. Agora é para dar um nó mesmo. Vocês irem para casa pensando, e semana que vem a gente trazer aquela reflexão. Lógico que nós não vamos entrar nesse mérito, né? Mas observa bem, lá você vê claramente o Deus soberano. Gente, Satanás não fez nada, diabo não fez nada, demônio nenhum, anjo nenhum fez nada. O único soberano que tem aqui nessa história toda é Deus. Não existe essa conversa. A única coisa que a Bíblia diz que o diabo porventura possa ter feito, atribui a ele alguma autoria, é que ele é o pai da mentira. Mas mesmo assim ali é um texto que não é para você usá-lo literalmente. Ele não é o dono, ele não é o mentor, ele não é o feitor, ele não é o proprietário, ele não é o criador. E aí, soberanamente, o nosso Deus é soberano. E aí na hora de nós atribuirmos essa soberania a Deus, o que a gente faz? Muitas vezes nós tiramos ele de cena. Não, isso aí não foi Deus não. Aquilo ali também não. E aí se você entrar agora no que é vontade soberana de Deus, o que é permissão soberana de Deus, você vai ver então duas alas ou duas áreas dentro da teologia que dá aquela mexidinha assim na sua cabeça. E inclusive Calvino, ele fala algo interessante sobre isso quando ele usa a expressão assim: quando você está entrando na soberania de Deus, você está entrando em um labirinto. Cuidado, você está entrando no labirinto e você pode não encontrar a saída. Então é preciso que a gente trabalhe isso em nossa mente. Gente, tentar entender Deus soberano, poderoso, com a nossa mente aqui, limitada, curta, dá um nó. Não adianta você perguntar o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Não adianta você perguntar que ele criou o exército dele, os anjos, mas foi do primeiro dia até, ou foi no princípio até o primeiro dia, foi do primeiro dia até o sétimo dia. Você vai pirar a cabeça. Não adianta você fazer pergunta que a Bíblia não te responde. Agora compare, se a Bíblia te responde e ela traz outros respaldos, aí então você deve prosseguir na sua vida cotidiana, tá ok? Vamos para frente mais. Já estou pulando aqui porque nós já falamos sobre isso. Vocês podem me tolerar mais 15 minutos? Ou está difícil para vocês? Para que ir embora, menino? Eu vou atender uma cliente agora. Pegar o quê? Vou atender uma cliente agora. Vai atender uma cliente? Misericórdia. Não tem problema. Você vai atender uma cliente, vai na benção. Mas vocês conseguem me tolerar mais 10, 15 minutos aí? Só para a gente dar uma adiantada aqui nos princípios. Se for preciso levar em casa, o Robson e eles vão levar. Vamos lá então. Há um termo usado aí. Se você precisar de levantar para ir no banheiro, não tem problema não, também não, tá? Então, há um termo usado aí na apostila que é chamado antinomia, tá ok? Que é o conflito entre duas afirmações. Uai, cadê ela? Pulei já? Ah, tá aqui. É o conflito entre duas afirmações demonstradas ou refutadas aparentemente com igual teor, né? É quando nós trabalhamos aí esses textos anteriores da página 12, nos mostrando então, aparentemente, os termos e os textos, eles são então trabalhados. O problema das antinomias não está na Bíblia,
e sim na finitude da nossa compreensão. Por isso que nesse ponto aqui, é importante nós entendermos que até na hora de você analisar uma interpretação bíblica, e você trabalhar a interpretação bíblica, você vai se deparar com textos bíblicos que você não vai ter uma resposta de imediato. Eu estou 30 anos, ou 32 anos, fora os 4 anos de seminário, então já são 36, trabalhando com textos bíblicos, com Bíblia, com pregação, com interpretação, e eu quero dizer a vocês, tem muita coisa que eu não faço ideia do que seja. Aí o membro da igreja me pergunta, e eu tenho que falar para ele se eu tenho que analisar esse texto aí. E eu estou sendo sincero. Agora, se você quer dar uma de bonzão, sabichão, aí você vai dar a pessoa a interpretação errada. Gente, não tem vergonha nenhuma de nós falarmos então para o nosso ouvinte, para o nosso público, eu errei, ou então não sei, e vou procurar então conhecer melhor, para poder então falar para você na ocasião oportuna, ok? Então o fato de nós não entendermos alguma coisa não significa que ela esteja errada. E coisa que a gente também não vai entender, tá? Não vai mesmo. E aí nós entramos aí no 7º princípio, e eu encerro por aqui, porque na semana que vem a gente vai pegar esse contexto e você já deve ter visto que ele é bem grande. E vamos cair lá nos métodos e vamos seguir adiante. Cuidado com as novas revelações. Aqui, ó, nós não estamos falando nada de dom espiritual também não, tá? Estamos falando daquele livro de Enoque que foi postado lá no grupo, herético lá. Ih, deu ruim. Vai dar mais ainda. Como é que é o nome do professor? Oséias. Oséias, tu és um herege, Oséias, que assiste aqui no YouTube depois. Tô brincando, Oséias, né? Não. Você tem vários livros apócrifos, vários livros. Eu já pedi para ele mandar os slides da aula, acabou de mandar aqui. Depois de enviou. Você tem, então? Vai dar Vale a primeira, você. Vale a primeira, né? Acabei de falar para você, quando a gente erra, a gente pode pedir perdão. Ó, nós não estamos falando então, gente, de dom espiritual não, tá? Tem nada a ver com dom de revelação, se você crê ou não crê no dom da profecia, da revelação, dom de língua, nada disso. Estamos falando de escrituras, ok? De texto bíblico. Valeu, Zé! E aí então, quando nós falamos de interpretação, o Espírito Santo não concede nova revelação, tipo Enoque 2 aí. E sim iluminação. Não há nova verdade a ser acrescentada sobre o texto bíblico, tá ok? E por favor, não vá usar um texto fora de contexto, pegando Apocalipse e dizendo assim, Apocalipse diz que todos que acrescentarem alguma letra, um tio, não tem nada a ver com escritura, tem a ver com Apocalipse. Não tem mais nada a mais do que isso. Aí se você fala assim, não, mas o princípio pode servir para as escrituras sagradas de ponta a ponta, é outra história. Mas a fundamentação do texto lá é para aquele livro de Apocalipse. Ele vai aumentar os flagelos que estão lá, no livro de Apocalipse. E aqui nós estamos falando de uma interpretação quando você vai para a escritura e inventa moda. Por exemplo, eu preguei um dia em Eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? Eclesiastes é da nossa Bíblia. Eclesiástico não tem. Eu preguei em Eclesiástico, acho que foi 15, foi um culto ao ar livre que nós fizemos, e aí era um culto evangelístico e eu baguncei o coreto. Falei, vamos ler agora um texto aqui que não está na nossa Bíblia, está na sua Bíblia e na sua casa, você pode abri-la. Já de cara, lógico, a maioria não ia ter mesmo para poder ler, abrir. Está em Eclesiástico capítulo tal, que detona sobre fazer imagens, fundi-la, adorá-la e etc, etc. Eu já li. Está lá, não está nem no nosso texto, está lá. Aí o que eu fiz? Mensagem em cima, mas usei um texto de propósito, né? Mas foi só uma vez também. Corajoso, uma vez só tá bom, né? Aí então, quando eu vou aqui pregar, eu não devo usar, entre aspas, aí novas revelações. A história de Macabeus, por exemplo, gente, é linda. Se você pegar como história, para quem gosta de história então, é um prato cheio. Tobias, Judite, são livros muito bons de serem lidos, mas livros, ok? Não são as escrituras.
E aqui é bom lembrar o seguinte, que não há nova verdade a ser acrescentada sobre o texto bíblico. E aí então, o reforço de que a verdade é apenas uma. As aplicações, que eu já falei para vocês já diversas vezes, que são diversas. Somos então incumbidos de entender a verdade e sob a unção, olha aqui o requisito de novo, do Espírito então de Cristo, aplicá-la sobre as nossas vidas. Não fomos chamados para descobrir novas coisas, mas para ensinar as velhas e maravilhosas verdades de forma nova, pois elas são sempre necessárias em nossa geração. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Nós vamos para casa e vocês que estão em casa, parem de pecar e vão dormir. Vamos para casa, gente? Estou encerrando aqui também a aula. Se puderem, leva as cadeiras para o terceiro andar, fazendo por favor. Isso é de Deus, viu, gente? E quem já pegou a apostila, por favor, pode pagá-la também, viu?